Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Que satisfação, que alegria podermos estar aqui, reservando sempre esse momento para louvar, para experimentar, para nos aproximar do nosso Deus, que é amor, que te ama, que ama a mim, que ama você, que ama cada um de nós. E também merece ser amado. Muitas vezes, nós, na busca do amor de Deus, nós não manifestamos esse amor que nós sentimos por Ele também. Isso é fundamental. Por isso, vamos iniciar o nosso programa cheios de amor por Deus e de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir ajuda daquela que foi tão amada e que amou tanto, para que nós tenhamos sempre essa experiência de amor. Mãezinha querida, intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para experimentar mais esse amor, é fundamental que estejamos bem conosco e com Deus. Aí a importância de fazermos sempre o nosso ato de contrição. Rezemos juntos. Deus, nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para nos tornar vossas testemunhas e reconhecer vossa presença em todos os nossos irmãos e irmãs. Amém. Durante toda a semana, estamos pedindo a graça de ser anunciadores das bem-aventuranças. Hoje, nós vamos pedir juntos ao Senhor a graça da mansidão, que é a força e o domínio de tudo que é irracional. É o respeito ao diferente, a tudo que se vê, a tudo que se escuta. Que o Salmo 36 esteja sempre presente no nosso dia a dia, a nos lembrar: não se irrite por causa dos que agem mal, nem tenha inveja dos injustos, pois logo serão ceifados como a erva dos campos. Que este não seja o nosso fim. Rezemos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de nos deixar formar por Jesus. Este é um momento especial, o momento em que nós clamamos o Espírito Santo e junto com Ele, movido por Ele, nós vamos acolher a palavra de Deus. Façamos isso com fé, com esperança, acreditando, reconhecendo que na palavra de Deus está a direção para o que nós precisamos hoje, para o que você precisa hoje. Creia e ouça com fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que bom mais uma vez estarmos reunidos aqui, vivendo a palavra de Deus, podendo partilhar essa riqueza que é a palavra do Senhor. E a palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo de 14 a 22, e diz o seguinte: Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia e sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, a cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir.
Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parte do Evangelho começa dizendo Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo. Se a gente pegar um pouquinho antes, no capítulo 4, né, o Lucas ele começa a contar a história de Jesus desde o anúncio do anjo a Zacarias, que ia ter como filho João Batista. E depois passa pela história do nascimento de Jesus, um pouco da infância, depois o batismo. Mas o interessante depois disso é que ele entra na tentação do deserto, onde Jesus vai para o deserto, né? E quando vai orar no deserto, a primeira pessoa que Jesus encontra é o diabo, que tenta tirar Jesus da grande missão que Jesus tinha. Mas Jesus então resiste a Satanás e por isso, pelo jejum, pela oração e pela firmeza nos propósitos do Senhor, né, do Pai, né, de Deus Pai, ele fica cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo começa a anunciar. E o que ele começa a anunciar? O tempo da graça, o Kairos. Tempo da graça. É um tempo de graça do Senhor para cada um de nós. E se a gente crê que a palavra de Deus é viva, que ela é certeza também para os dias de hoje, a palavra de Deus não se desatualizou, pelo contrário, ela continua mais forte, mais firme do que nunca e mais necessária para os tempos de hoje. A palavra de Deus, quem vive a palavra de Deus, vive no caminho da felicidade. E quem não vive a palavra de Deus, infelizmente, vive no caminho da depressão. O mundo de hoje não está bom, vocês sabem disso, nós sabemos disso. Nós sabemos que a depressão hoje pode ser a doença que mais vai matar, e quem diz isso não sou eu, a própria ciência. Não só a depressão, mas doenças que vêm através da depressão. E por que o mundo está em depressão? E não busca viver esse tempo da graça que Jesus propõe para nós. O tempo da graça é o tempo da cura, é o tempo da libertação, é o tempo do anúncio. E às vezes a gente fica buscando em tantas coisas fora da igreja, fora da presença de Deus, a nossa felicidade, e a gente acaba batendo a cabeça e acaba vivendo mais ainda a tristeza que o mundo oferece para a gente. Enquanto o Senhor hoje se revela a cada um de nós. O filho de José, o povo ficava assustado quando Jesus entrou em Nazaré, porque conheciam ele, conheciam a infância, conhecia José, conhecia a Maria, a Nossa Senhora, e conhecia o próprio Jesus, né, como vivendo de uma maneira normal, como eles viviam. E aí eles começam a entender que a missão de Jesus era anunciar o reino e era anunciar esse tempo da graça. Às vezes a gente conhece Jesus de uma maneira tão superficial, conhece porque ouviu falar, conhece que às vezes até vai na missa, comunga sem saber o que está comungando, conhece porque a gente ouve pregações na televisão, ouve algum vizinho, algum amigo falar, e isso não muda a nossa vida, porque nós não conhecemos aquilo que Jesus pode fazer. E o que Jesus pode fazer é que hoje anuncia o Evangelho, esse tempo da graça. Se nós estamos tristes, se nós estamos vivendo deprimidos, ou se a doença não sai da nossa casa, da nossa família, busquemos a Jesus. Ele quer também para nós mostrar esses grandes milagres que Ele tem para realizar na vida de cada um. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Nós não podemos ser maiores que o nosso Criador. Nós temos que seguir os seus passos para que Ele cresça cada vez mais e se apresente para a comunidade cada vez mais através dos nossos gestos, do nosso jeito de ser. Que Ele cresça e que diminua eu. E agora, com uma satisfação muito grande, eu te convido a participar conosco. Entre no nosso site, partilhe o momento que você mais gostou, nos ajude a evangelizar, nos ajude a levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Vamos agora ao momento Edificando sobre a Rocha. E hoje quem participa conosco, perguntando, é a dona Alice, do setor Guanabara, e ela pergunta assim: Francisco Júnior, quantos papas a igreja teve desde Pedro? Alice, no livro Conhecendo Melhor a Fé Católica, lá do nosso amigo e irmão Roberto Tanus, diz o seguinte:
Desde os tempos dos apóstolos até chegarmos ao Papa Francisco, são 226 papas ao longo da história, pois a Igreja sempre se manteve fiel ao vínculo com Pedro. Portanto, o Papa Francisco é o Papa de número 266. A fonte está no livro Conhecendo Melhor a Fé Católica, do Roberto Anus, na página 20. E aproveitando, falando sobre Roberto Anus, eu quero te fazer um convite. O Roberto vai estar na Paróquia Sagrada Família nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2014, pregando o retiro Livre de Toda Maldição. E lá ele também vai estar lançando o livro de mesmo nome, Livre de Toda Maldição. Vale a pena, o livro que nós baseamos essa resposta é o Conhecendo Melhor a Fé Católica. O Roberto Anus tem vários livros escritos, é um pregador de renome internacional e vale a pena fazer essa experiência. Livres de toda maldição, você precisa dessa bênção, como diz a própria propaganda. Aguardo você no dia 28, 29 e 30 de janeiro, lá na Paróquia Sagrada Família. Rezemos agora com Santa Margarida. Ó Santa Margarida Maria, que tanto agradastes ao coração de Jesus por vossa humildade, dai-me a graça de imitar-te e de gravar profundamente em meu coração estas palavras do Divino Mestre. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos traz uma orientação interessante, peculiar do seu José. Diz que estava o seu José à beira da estrada cortando lenha, quando passou um homem caminhando e lhe dirigiu a palavra perguntando: Senhor, há quanto tempo estou da cidade? O seu José ficou calado. Ele insistiu: meu senhor, por favor, há quanto tempo estou da cidade? O José ficou calado. Terceira vez, ele já quase irritado, perguntou: meu senhor, me responda, há quanto tempo estou da cidade? O José não falou nada. O homem, entendendo que ele era surdo, que não estava entendendo o que ele dizia, seguiu viagem e foi caminhando. De repente, o seu José levanta os olhos e começa a gritar para ele: em uma hora o senhor chega na cidade. O homem não entendeu nada, se voltou para ele e perguntou: e por que o senhor não respondeu isso logo na hora que eu perguntei? E o seu José respondeu: porque eu primeiro precisava ver a sua marcha, como o senhor caminha, para aí eu fazer o cálculo e imaginar quanto tempo o senhor estava da cidade. Às vezes é isso, às vezes nós somos apressados em dar sugestões, conselhos, quando nós precisamos conhecer um pouco mais o contexto. Na vida também é assim. Às vezes precisamos conhecer um pouco mais o ritmo, a marcha que as coisas vão para chegar às nossas conclusões. Rezemos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.